Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Sim, chegamos ao dia da crucificação. Marcos capítulo 15. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: "Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações?" Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse o prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?" "Crucifique-o!" gritou a multidão. "Por quê?" quis saber Pilatos. "Que crime ele cometeu?" Mas a multidão gritou ainda mais forte: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então saudavam zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre de Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. "Olhe só", gritavam, "você disse que destruiria o templo e eu reconstruiria em 3 dias. Pois bem,
salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um mestre respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto. E Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Algumas pessoas acreditam que este mundo é justo e de alguma forma têm uma expectativa imediata de justiça para suas vidas nesta terra e para este tempo. Quando olho ao meu redor e quando leio este capítulo, tenho uma grande certeza: não existe justiça aqui. Até que venha o reino da justiça, o regime deste lado do céu é cruel e perverso. Jesus, o Rei, o Filho de Deus, o Santo, o Misericordioso, o Justo, foi afligido, humilhado, machucado, crucificado. A barbárie
foi muito grosseira, muito agressiva, muito humilhante. Como um pecador como eu pode nutrir expectativas de justiça se o meu Senhor foi tão injustiçado? Essa é a primeira coisa que penso quando leio este capítulo. Sempre é. Minha expectativa real de justiça parte da realidade do terceiro dia, quando nosso Senhor ressuscita e anuncia um reino que em breve vem. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Pois diante de toda essa injustiça, eu percebo que surge um certo Barrabás. Um pecador como eu, que estava preso por seus crimes. Muito provavelmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Apenas, provavelmente, sabia que uma cruz esperava por ele. Muitos afirmam que a cruz de Jesus estava preparada para ele. Ele sim era digno de crucificação. Ele sim deveria ter sofrido aquela dor. Ele sim merecia a morte, pois havia cometido crimes. Mas Jesus substitui Barrabás naquela cruz. No mundo da injustiça, aquele que é justo toma o lugar do injusto. Aquele Barrabás me representa muito bem. Se aquela cruz pesada era do pecador, e Jesus tomou sobre si aquela cruz, e se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, então eu, que sou também um terrível e miserável pecador, também sou Barrabás, e também Jesus tomou a minha cruz. Sim, aquele Barrabás nos representa. Esta troca, nada e totalmente simbólica, apresenta o verdadeiro significado da graça. Sem que haja bem nenhum em nós, Ele nos amou e tomou o nosso lugar de morte para que tenhamos a vida eterna. Barrabás sai livre para a vida e Jesus sai morto para uma sepultura. Sim, nós somos Barrabás. Sim, Jesus nos substituiu em nossa morte para nos conceder vida. Ele, que é a vida pela primeira vez em toda a eternidade, ficou afastado do Pai, para que pudesse receber a morte, que era só nossa. Como devemos viver agora? Que tipo e grandeza de amor deveria ser nutrida em nossos corações e apresentada nos nossos lábios? Como um Barrabás que recebeu esse presente deve viver o hoje? Que tipo de consciência deve estar sobre ele, sobre nós? Como um Barrabás como nós deve viver agora? A resposta mais justa, para terminar falando de justiça, é também agora, sendo um Cristo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.